Meninas, neste encontro de hoje, nós vamos falar sobre o desenvolvimento pessoal com o feminino, a mulher que empreende com alma, como transformar dor em missão. Um tema incrível, importante, necessário para as mulheres que sentem que estão aqui para algo maior, mulheres que têm uma conexão mais profunda com o sentir, que estão ligadas também com a missão de vida. Então, esse assunto, esse tema, ele é muito significativo e oportuno para a atualidade, para as mulheres modernas, as mulheres que ainda estão muito vinculadas à energia patriarcal, masculina, para entender, né, que podemos sim trabalhar com aquilo que a gente ama, podemos entregar o nosso sentir, a nossa missão de vida para o mundo e mesmo assim prosperar, crescer e dar frutos, que é o objetivo da mulher aqui na Terra, como portal da vida. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Estamos aqui com as meninas do Instagram e também com a live no Zoom. Sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu ver aqui as meninas. Meninas, vamos falar então sobre esse desenvolvimento pessoal junto à conexão da mulher medicina. O que representa isso para nós e como nós podemos nos conectar com essa sabedoria. Antes de começarmos, eu vou propor aqui que façamos um exercício de conexão, um exercício para atrair mesmo uma energia, um fluir do nosso ser, para que nós possamos sentir essa energia dentro de nós, que nós possamos desabrochar o nosso feminino. Então, vou convidar todas vocês aqui presentes para fazer uma visualização rapidinha, só para abrir o portal desse encontro tão sagrado. Quando nós encontramos em círculo, que é o que está acontecendo agora, a nossa força se multiplica. Então, vamos nos conectar um pouco nesse início de live. Vou pedir para vocês trazerem agora uma respiração mais consciente. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Boa noite, Célia, todas as manas aqui do Instagram. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e se conectando à energia do útero, a energia sagrada do útero, que é o portal da vida. Então, vamos ter esse momento de conexão, de desabrochar com a energia feminina. Respirando consciente, com o foco no coração e no útero. Respirando e se conectando a esse sentir. Respirando novamente e se conectando ao coração e ao útero, o portal da criação. Acalmando a mente para que essa live traga todas as informações, todos os insights que todas vocês estão aqui vieram buscar e que venha a partir do seu coração, que venha a partir do seu sentir, da sua interpretação sobre a tua vida, sobre o teu caminho, fechando os olhos e se conectando com esse foco do coração ao ventre. Respiração consciente, respira e solta, trazendo a presença, trazendo o sentir. E agora eu vou pedir para vocês mentalizarem uma frase, repetir comigo. Eu me reconecto com a mulher que lembra quem é. Respiração profunda e consciente. Eu me reconecto com a mulher que lembra quem é. Traz essa força interior, deixa expandir essa conexão. Mais uma respiração consciente, puxando o ar. Repita comigo, que esta aula seja um portal de cura, clareza
e reconexão com a minha missão feminina. Respiração consciente, trazendo a presença. Que esta aula seja um portal de cura, clareza e reconexão com a minha essência feminina, com a minha missão feminina. Conectando com o teu ventre. Toda mulher que empreende com alma está, no fundo, curando uma dor ancestral e transformando essa dor em serviço. Voltando aqui para mim, meninas, abrindo os olhos, trazendo a presença, voltando aqui comigo. Hoje nós abrimos esse campo de conexão maior para trazer o sentir de cada uma, para trazer a conexão com o sagrado, com o mais profundo, para que venha toda a clareza necessária, que essa clareza vem do útero, vem do portal da vida, vem do coração, vem do sentir. Vamos entrar aqui nesse assunto, a mulher que empreende com alma. Então, não é porque muitas de nós aqui, trabalhamos com terapias, com energias, muitas aqui trabalham com espiritualidade. Isso não significa que porque nós trabalhamos com espiritualidade, nós não devemos prosperar, né? Nós não devemos crescer, florescer e dar frutos. Isso é uma crença arraigada, embutida no inconsciente feminino de que espiritualidade e dinheiro são coisas separadas, mas não é. Quanto mais conexão nós temos com a nossa missão de vida, mais vamos ter oportunidade para prosperar. Por quê? Porque estamos no caminho da nossa alma. É importante entender, quando estamos no caminho, aquele caminho que nos propomos a seguir antes de reencarnar, através de um conhecimento de uma espiritualidade livre, quando nós entendemos que nós estamos aqui por um propósito e quando nós alinhamos a esse propósito, naturalmente o universo ele flui ao nosso favor, para nos manter exatamente naquilo que nós precisamos, né? Para que nós possamos entregar verdadeiramente o nosso servir para o mundo. Então, quando nós estamos no nosso caminho de vida, é natural que nós começamos a prosperar. Então, a prosperidade ela vem de um alinhamento energético com a missão de vida, não é o contrário, tá? Então, prosperidade, dinheiro está totalmente ligado à espiritualidade, porque estamos aqui num caminho, numa experiência espiritual através de uma vida física. Então, não há separação. Precisamos desvincular. Eu sei que muitas mulheres têm esse tipo de crença. Eu fui uma dessa lá no passado, onde eu achava que por conta do meu trabalho eu não poderia ganhar dinheiro. E o que acontece? Quando a gente trabalha e não ganha, esse trabalho se torna indigno, tá? Então, desvinculando já essa crença arraigada, limitante e que bloqueia muito o nosso processo aqui de evolução mesmo, porque quanto mais nós vamos prosperando, mais nós vamos tendo oportunidade de nos transformar quanto profissional, quanto ser humano. Então, nós vamos ganhando experiência de vida, vamos melhorando ao longo do nosso caminho. Então, é importante entender isso, tá bom? Vamos começar aqui a entender por que as mulheres que passaram por dores profundas se transformaram em grandes curadoras. Quem nunca, né? Quem não conhece uma mulher que usou a sua dor para colocar um servir no mundo? A maioria das mulheres, nós estamos aqui com foco em mulher, mas isso é o homem e a mulher, né? Mas vamos falar da mulher. Então, a maioria das mulheres que estão grandes né, os grandes players do mercado, as mulheres que conquistaram coisas, que estão tendo sucesso nas suas carreiras, elas realmente sentiram uma transformação que veio da alma, de dentro
para fora. Então, muitas mulheres que passaram por dores profundas carregam dentro de si um código de sabedoria vivida já. Aquele código da sabedoria que ela viveu, que ela aprendeu, essa sabedoria que veio da experiência que determinadas mulheres passam pela vida. E aqui eu acho que muitas estão se identificando comigo, né? Porque eu posso falar que vivi também, né? Essas dores que eu carreguei durante a vida e que eu transformei no trabalho que eu exerço hoje. Então, olha como é sagrado, né? A dor, quando acolhida e elaborada, também se transforma em compaixão, empatia e força. Olha quanto isso é sagrado, tá? Então, é um sentir que vem da alma, é um sentir que vem do coração. Então, essas mulheres, elas se tornam curandeiras porque elas sabem o caminho da escuridão, elas já passaram pelo caminho da escuridão e conseguiram chegar ali naquele lugar de luz, de paz, de cura. Então, por isso, elas carregam essas memórias de guiar outras pessoas através da experiência, do acolhimento que ela traz para outras mulheres por ter vivido, passado na carne certas experiências. Então, as suas feridas, quando cicatrizam com consciência, porque isso é importante entender, quando as feridas elas se cicatrizam através da consciência, viram portais de cura coletiva. Então, isso a gente chama de curandeiras, né? As grandes curandeiras, aquelas mulheres que viveram a experiência. Então, através dessas próprias jornadas que essas mulheres percorrem, elas despertam aquela medicina única que cada mulher carrega. Então, sabe como diz o ditado? Quem sangrou e sobreviveu carrega um mapa da cura. Então, isso é para a gente entender o quanto é sagrado o caminhar dessas mulheres que transformaram a dor em missão. Aqui a Gabi está falando, eu entrei no caminho do autoconhecimento por passar por um luto e foi aí que descobri o caminho da mulher medicina. Exatamente, Gabi. Exatamente como funciona. Nós vamos passando por um processo muito intenso e durante esse processo, essa jornada de sair do caos, de sair do fundo do poço, nós vamos encontrando o mapa, nós vamos encontrando um caminho de cura. E quando nós saímos dessa dor, nós transformando o nosso caminho de cura para auxiliar outras mulheres. Então, é o que mais acontece hoje em dia. As mulheres curandeiras, como a Gabi, como muitas mulheres que estão aqui hoje comigo, elas pegaram, né, essa bagagem da dor e transformaram na missão de vida delas. E o que eu acho disso? Eu acho que todo esse caminhar, todo esse processo que nós vamos passando de dor, ele está nos moldando para poder oferecer esse auxílio para outras pessoas. E isso em vários sentidos, não somente na terapia. A gente vê isso de várias formas, tá? Outra questão aqui da mulher que empreende com alma. Existe muita diferença da mulher que empreende com a alma, né, com o seu sentir, da mulher que empreende pela mente, que é a mulher masculina, a mulher com energia masculina, e a diferença da mulher com energia feminina, aquela que vai oferecer para o mundo o seu sentir. Então, a diferença entre trabalhar por dinheiro e empreender com alma. Gente, a diferença entre trabalhar por dinheiro e empreender com a alma está na intenção, na energia que vai mover a ação dessa mulher. A intenção é tudo, né? Qual é a intenção naquele trabalho que hoje você oferece? Qual é a intenção? A intenção que move aquela mulher. A intenção é entregar o seu sentir, é aquilo que canta seu coração, ou é apenas ganhar dinheiro? Então, essa é a grande questão, porque trabalhar por dinheiro, gente, é sobreviver.
Entende? Nós vamos estar sobrevivendo sem prazer, sem ânimo. Fazer algo apenas pelo retorno financeiro, muitas vezes sem conexão com o coração ou o propósito, sempre vai desenvolver na mulher doenças como burnout, estresse, ansiedade, depressão, porque ela não está conseguindo esbanjar, soltar, né, transbordar aquilo que ela está carregando dentro dela. Então, isso vai desenvolver uma série de doenças. E agora, empreender com alma é servir, é transformar os dons, a experiência em algo que cura, que inspira, que transforma, começando pela própria pessoa, independente da área, tá? Independente da área. Isso pode ser trabalhando com terapia, isso pode trabalhar com o que for, usar aquilo que trouxe dentro de si para entregar para o mundo a sua experiência. Então, isso é muito sagrado. Mulheres que, durante alguns processos, perderam o emprego, por exemplo, e aí começam a fazer marmita fit. Eu conheço uma pessoa, gente, ela perdeu o emprego dela, ela começou a fazer marmita fit. Isso tem uns 5 anos atrás. Ela começou a fazer marmita fit porque ela não tinha mais o que fazer na vida dela, estava desesperada, ela não conseguia emprego, 2 filhos, e ela é muito boa na cozinha. E o que que ela fez? Ela começou a fazer marmita fit. Ela estourou, ela estourou. Ela ganhava coisa de 8, 10 mil por mês com marmita fit. E a felicidade dela era muito grande. Por quê? Porque faz tempo que eu não a vejo, mas até os últimos tempos que nos encontramos, ela estava super bem, porque aumentou a casa dela, fez uma cozinha grande, tinha pessoas ajudando ela, ela tinha motoboy para entregar. Olha que incrível isso. Então ela encontrou no meio do caos, do desespero, um alinhamento com o propósito de vida dela, que era entregar esse amor que está dentro dela através da alimentação. Tem coisa mais sagrada que isso, gente? Tem coisa mais sagrada? É isso que a gente tem que pensar. Porque quem empreende verdadeiramente com a alma, gente, sente que está vivendo o seu lugar de pertencimento, sente que está vivendo a sua missão. E o dinheiro, ele se torna consequência. Consequência. Consequência daquilo que essa mulher está entregando pro mundo. Então, quando o trabalho ele vira uma oferta sagrada, sagrada, o que você faz é sagrado. É sagrado para você, porque você entrega com a alma. Então, olha a diferença. A gente consegue ver claramente a diferença de uma pessoa que trabalha, né, conectada com aquilo que ela oferece para o mundo e quando ela entrega com amor. Outra questão aqui, meninas do Zoom, nós estamos seguindo o slide aqui. O poder de transformar feridas em caminho de serviço. A jornada da terapeuta ferida. A terapeuta ferida. Como é sagrado isso, que é o que eu tinha falado agora há pouco, né? A terapeuta ferida, ela é aquela que transformou as suas próprias dores em sabedoria viva. Gente, não tem nada mais sagrado do que você pegar aquilo que você vivenciou e auxiliar outra pessoa. Se você aprendeu a cozinhar usando aqui, né, o exemplo da comida, tem coisa mais sagrada que você formar um grupo de pessoas, abrir uma escola de culinária, incentivar outras mulheres a alcançar o sucesso que você alcançou. Mas só em terapia. O sagrado está em tudo que nós vamos entregar para o mundo, em tudo. Nós só crescemos, prosperamos quando auxiliamos os outros, quando ajudamos os outros. Então, a terapeuta ferida, ela passou por sombras, chorou, caiu, levantou, entrou no caos, naquele caos que eu sempre falo, que parece ruim, mas não é. E nesse caminho ela descobriu as ferramentas, né, aprendizados e cura que hoje ela compartilha com outras mulheres. Eu me vejo muito nessa terapeuta ferida e eu tenho
Certeza que muitas mulheres também se identificam muito com essa terapeuta ferida, que encontrou dentro do caos a sua missão de vida, o seu servir no mundo. Então, as suas feridas, né, dessa terapeuta ferida, se torna a ponte entre o sofrimento e a transformação. Olha como isso é profundo. É você pegar o seu sofrimento, que te transformou em algo, que te curou, e entregar para o mundo. E auxiliar pessoas que estão passando por aquele caos que você já passou, mas que você pode ali estender a mão e falar: olha, pode pegar na minha mão, porque eu conheço o caminho e eu posso te auxiliar. Então, esse poder está em olhar para a sua própria dor e, através desse olhar na consciência, trazer, né, esse olhar e atravessar essa dor por consciência, gente, pela consciência. Entender o que a dor está querendo te mostrar. E depois você pega essa dor e você entrega para o mundo. Olha como isso é sagrado. Então, essa mulher, ela não cura porque ela é perfeita, tá? Mas porque ela viveu na pele, o que muitas ainda não estão entendendo, não estão encontrando um caminho. Então, ela vai auxiliar aquelas mulheres que não conseguiram chegar onde ela está. Essa mulher, ela não precisa olhar lá na frente e ficar se diminuindo perto de outras pessoas que conquistaram mais coisas. Ela tem que pensar: eu cheguei aqui, tem muitas pessoas lá atrás que ainda não conseguiram chegar. Então, são essas pessoas que vão precisar de mim. Não olhar para frente e falar: nossa, eu não sou ninguém, porque aquela outra pessoa sabe muito mais do que eu. Não é esse o caminho. Porque a gente tem essa mania, né, de ficar nos comparando muito aos outros. É olhar para a nossa situação hoje e falar: muitas pessoas lá atrás que ainda não chegaram aonde eu estou aqui, precisa da minha ajuda. Porque, gente, a ferida, quando curada, se transforma em medicina. Isso é transformador. Aqui a Mana está falando também: minha linhagem materna traz história de sofrimento, feridas emocionais. Estou ressignificando o caminho. Mana, é esse mesmo caminho. O caminho é de ressignificar, de curar, é entender que cada mulher que busca a filosofia do sagrado feminino, ela não está nessa busca à toa. Entende? A mulher que busca o sagrado feminino não está nessa busca à toa. É um chamado de alma. É uma busca da alma para curar gerações. Então, você que está me ouvindo agora, você pode ser a mulher escolhida da família para transformar todos esses padrões ancestrais, curar e libertar gerações. Olha como isso é profundo. Entende? Então, eu acredito na força de cada mulher que está aqui. Eu tenho certeza da capacidade de cada mulher que está aqui de transformar a dor na sua missão de vida, seja lá qual for a sua dor. Aqui, como a intuição e o ventre guiam o verdadeiro propósito. Então, vamos aqui aprofundar um pouco na intuição e no ventre, que são bússolas do feminino. E que hoje esse conhecimento é raro, as pessoas não entendem, não se conectam, não vê a profundidade disso, que o ventre, ele é a bússola do feminino. Então, quando nós entendemos o quanto nós temos de força feminina dentro de nós, nós vamos nos alinhando à nossa espiritualidade, à nossa missão de vida, ao nosso propósito, à nossa prosperidade, porque não está separado. Enquanto a mente ela vai buscando sempre uma lógica, a mente busca sempre o controle. A intuição ela sempre vai sussurrar a verdade da alma no ouvido de cada mulher. E esse sussurrar mora onde, gente? No ventre da mulher, que é o centro energético da criação, da sabedoria ancestral e do sentir. Um portal de cura que as mulheres não conseguem se identificar, de tão desconectadas do feminino que as mulheres estão hoje.
tão desconectada. Então, quando uma mulher se reconecta com seu útero, mesmo que seja energético, tá? Ela começa a ouvir com mais clareza o que realmente faz sentido para ela. A intuição começa a gritar, gritar. E esses poderes, né, esses dons que vêm do feminino estão muito adormecidos nas mulheres atuais. Muito. Então, as mulheres não conseguem encontrar um caminho de transformação nas suas vidas, não conseguem encontrar prosperidade, não conseguem encontrar solução para coisas simples da vida, porque não conseguem se conectar ao seu útero, à sua intuição, ao seu feminino. É do ventre que nasce o propósito verdadeiro de cada mulher. É no ventre. É na conexão com o feminino. E assim, não é como uma ideia mental de, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Mas é um chamado, gente, é um chamado que pulsa de dentro para fora, para cada mulher. O que eu devo fazer? Qual o propósito da minha vida? É esse chamado que mostra o caminho quando tudo parece confuso. Quem nunca passou por isso está vivendo o caos. O caos, não encontra solução para nada. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Fala aqui para mim do Zoom. Quem tá comigo aqui no Instagram, tá fazendo sentido isso para vocês? Porque assim, o Sagrado Feminino, ele traz uma filosofia de despertar espiritual, de reconexão com a essência. É um chamado da alma. Se a mulher não entende o que eu falo, não faz sentido para ela, a gente começa a entender o profundo adormecimento dessa mulher, a desconexão profunda com a intuição, com o sentir que nós temos. As meninas estão falando total. Essa última frase já fez todo sentido, fez sentido. Para vocês que não estão fazendo muito sentido, eu peço para que vocês depois assistam novamente. Essa live vai ficar no YouTube, para que a mente de vocês expanda esse conhecimento, para que vocês consigam, de fato, se conectar com algo mais profundo. Muito sentido. Fiz um círculo de mulheres e muitas pessoas perceberam na energia masculina no controle. Mana, é o que mais tem, mana. A maioria das mulheres estão hoje vibrando a energia masculina e trazendo muito sofrimento, tá? Muito sofrimento. Então, o propósito do Sagrado Feminino é libertar a mulher desses padrões, dessas crenças engessadas, para que ela possa viver o feminino dela. E olha o quanto isso é sagrado. A cada mulher que acende uma luz dentro dela, ela transforma o mundo, ela transforma a vida dela dentro da casa dela, ela transforma tanto nas pessoas que estão ao redor dela, quanto o propósito de vida dela. Aqui a Célia colocou, sim, eu estou vivendo um caos, estou perdida. Exatamente, mano, o caos parece algo ruim, mas o caos é uma grande oportunidade de transformação. A tua vida está pedindo transformação, viu? Aqui a Michelle falou muitas com feridas emocionais de abandono e traição. Mana, exatamente isso. E esse chamado para buscar o sagrado feminino, para buscar a filosofia do sagrado feminino, já é um chamado ancestral, que cada mulher aqui presente hoje carrega. Porque é um chamado de uma linhagem feminina, é um resgate das mulheres antigas que viveram processos de cura e que estão querendo que a gente passe por esses processos para libertar esses padrões. Vamos falar do feminino que lidera com cuidado, escuta e conexão. Então, quando a gente fala que o verdadeiro feminino, ele lidera com presença, gente, não é com imposição. Isso que precisamos entender. Aquela mulher que quer liderar com imposição, com arrogância, né, sempre na força, ela não está liderando com o feminino. Porque o feminino, ele lidera com presença, com empatia, com diplomacia. Então, o feminino, quando ele lidera, ele não grita, ele acolhe. Olha a diferença das mulheres hoje em dia. Poucas acolhem, muitas gritam. Não é verdade?
O feminino que lidera, ele não compete, ele conecta. São pequenas diferenças, né? Ele não manda, ele inspira as pessoas. Olha a diferença. A mulher que lidera verdadeiramente com o feminino, ela vai ativando uma escuta antes de agir. Então, ela para e pensa. Ela sente antes de decidir. Entende? Ela cuida sem se anular. Olha a diferença. Porque a sua força, a força dessa mulher que lidera com esse feminino, está na sensibilidade, na empatia, na intuição. São atributos que vai sim transformar o ambiente dessa mulher. Vai curar também relações, despertar potencial nos outros. É aquela verdadeira líder, aquela líder que lidera com coração, que sabe ser forte sem impor. Essa é a diferença. Porque liderar com feminino é liderar com alma. Olha que incrível, gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu quero que vocês se conectem para. Aqui a Flávia falou: estou no caos financeiro, mas sem desespero, usando uma dose do masculino para lidar com as finanças. Mana, lembra da energia do caos? Se você não assistiu a aula, convido você a assistir no meu YouTube. O caos não respeita, não obedece à energia do caos. O caos só obedece à paz. Não esqueça disso, tá? Se conecte com a tua essência que você vai conseguir, certamente, você está aqui para conseguir se libertar disso, tá? Por isso que ele veio. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês, eu quero que vocês se conectem com a presença para que vocês respondam, que vem essa pergunta para que vocês consigam responder do coração, aquela resposta que vem de dentro, que quando você sente essa resposta, ela faça sentido para cada uma de vocês. Então vamos lá, meninas. Eu quero que vocês perguntem a si mesmas. Quero que vocês fechem os olhos. Respiração consciente, traga a presença. Mais uma respiração consciente. Traga a presença com os olhos fechados. E agora eu quero que vocês respondam aquela resposta que vem do coração, com os olhos fechados, se conectando ao teu coração. Qual foi a maior dor da sua vida como mulher? Qual foi a maior dor da sua vida como mulher? Respira consciente. Qual foi essa dor? A maior dor da sua vida. Não tem como esquecer a maior dor da sua vida. E a segunda pergunta para vocês: como você pode transformar essa dor em serviço? Como você pode pegar essa dor que você passou e transformar no seu servir, naquilo que você entrega para o mundo? Vocês conseguiram se conectar com essa dor? Comentem aqui para mim no chat quem conseguiu, quem recebeu, entendeu, conseguiu identificar. Porque, assim, a maior dor, a maior alegria, são impactos emocionais muito fortes na vida de uma mulher. Não tem como a gente não lembrar da nossa pior dor. Eu estou com o caos financeiro, eu já li aqui da.
Não tem como a gente não lembrar, né? Ser rejeitada pela minha mãe, ser uma mulher que não repete padrões. Perfeito. A dor do parto. É importante vocês reconhecerem qual foi a maior dor. Mas no caso, Josi, é a dor emocional, tá? A dor do aborto é uma dor muito profunda mesmo. A dor emocional, aquele caos terrível que você passou na tua vida, aquela dor que foi desafiador demais para você conseguir superar. Então, vou deixar essa pergunta aí para vocês depois analisarem. Qual foi essa dor, né? Essa dor que fez com que vocês entrassem num caos muito grande. Feminismo, espiritualidade e ancestralidade. O feminismo a gente sabe que é um conflito, né? Que há um conflito muito grande. O feminismo é um feminismo ancestral, um feminismo atual, um feminismo sem polaridade, sem militância. Então aqui eu quero falar o que é esse verdadeiro feminismo. Porque hoje o feminismo ele está vivendo um processo de militância, né? Então não é esse o fundamento do feminino em geral. O que é o verdadeiro feminismo sem polarização? Então, gente, o verdadeiro feminismo ele não é guerra entre os gêneros. Quando tudo se iniciou com o feminismo, a intenção das mulheres era conquistar o seu lugar de valor dentro da sociedade, no meio profissional, respeito, né? Ter direitos. Não era essa briga, esse confronto que nós vivemos hoje na atualidade. Então, ele não era sobre odiar homens, né? Rejeitar a maternidade como a gente vê hoje, ou esse ar de superioridade que, infelizmente, as feministas estão usando. O feminismo não é isso. Né? Também não é só sobre conflitar, sobre guerrilhar, não é sobre isso. Apesar do que hoje é o que se parece, mas é um feminismo distorcido. Ele não é uma negação da espiritualidade, tá? Ele não é uma negação do feminino sagrado ou da ancestralidade. Isso foi modificado, né? Foi ressignificado. O verdadeiro feminismo, ele é, antes de tudo, um ato de consciência e de cura coletiva. Porque o feminismo, ele junto, unido à espiritualidade e à ancestralidade, ele vem para curar, para despertar. É um movimento de retorno ao equilíbrio. Entende a diferença? Onde muitas mulheres reivindicam o direito de serem quem quiser ser, livres, inteiras, respeitadas, criativas, prósperas, donas do seu corpo, da sua voz. O objetivo do feminismo junto à espiritualidade é o direito de sermos verdadeiras inteiras. É sobre escolha. Escolher estar no mundo sem precisar se anular. Escolher amar sem se submeter. Olha isso. Escolher empreender com alma, que é o que eu estou falando para você. Maternar com presença. Escolher maternar. Curar com um propósito. Então, o feminino real se alinha ao sagrado quando ele entende que não basta ocupar o espaço. É preciso reconhecer a dor, né? Reconhecer a dor que o silêncio feminino, sim, gente, carrega há século. Carrega há século. E toda essa carga, né, ainda fica aqui nas nossas costas e não tem como.
Porque essa cura, gente, não é só do individual, não. É uma cura ancestral, coletiva. É uma cura da humanidade. Essa cura do feminino é uma cura da humanidade. E a cura do feminino não está ligada só às mulheres, a cura do feminino está ligada aos homens também, que se desconectaram do direito de sentir, do direito de ser frágeis, do direito de ter uma conexão profunda com eles mesmos. Então, a cura do sagrado feminino, a cura da energia feminina é uma cura coletiva da humanidade. Porque, gente, a libertação ela não está em competir com o masculino, mas sim lembrar do valor do feminino no mundo. Gente, isso é tão profundo, que assim, eu tenho uma pessoa que eu não, né, não vou falar o nome, olha só, uma experiência para vocês entenderem. Bom, ele perdeu o pai, depois de alguns anos perdeu a irmã, depois de 1 ano e meio perdeu o filho de 1 ano. E assim, ele tem 33 anos e quer sempre se manter muito forte, a energia masculina muito grande. Foi policial, acabou saindo da polícia porque viajou para o exterior, foi tentar a vida lá, depois voltou por um processo de doença do filho. E essa pessoa hoje está com uma crise de depressão tremenda, tomando remédios. Por quê? Porque ele não deu conta, ele não pode expurgar as emoções, ele não pode demonstrar fraqueza. Você perguntava, você está bem? Eu estou ótimo, e todo mundo olhando, sabendo que a pessoa não estava bem. Não chora, não fala nada, sempre mantendo ali aquela postura de o homem que não sente. Simplesmente surtou, a pessoa surtou. Então, essa perda, essa exclusão do feminino, ela não afeta só as mulheres, ela afeta os homens e as mulheres de modo geral. Ela afeta a humanidade, porque ele não teve direito simplesmente de viver o luto dele, por vergonha, por achar que está sendo fraco. Quando meu marido não quis ter outro filho, eu fiquei muito ressentida, mas depois de um tempo tive o segundo. Mana, o filho é uma decisão do casal, né? Não tem jeito. Então, entendendo aqui que o feminismo, ele trabalha em união, né? Ele caminha com mãos dadas com a espiritualidade, gente, porque quando resgata a voz da mulher, aquela voz que foi queimada, calada e esquecida, ela cura o mundo. Cura o mundo. Entende como isso é profundo? Então, quando a gente honra os nossos antepassados, as nossas avós, parteiras, as mães, aquelas mães que oravam em silêncio, aquelas mães que ousavam sonhar mesmo sem permissão. Quando nós honramos essa ancestralidade, nós estamos curando elas. Porque sim, elas se tornam um ato de fé quando a mulher diz: eu posso ser livre, eu posso ser livre espiritualmente, eu posso ser líder, eu posso ser uma curadora e ainda assim ser inteira. O poder de ter liberdade. O feminismo sem polarização, ele lidera sem agredir, ele cura sem excluir. É liderar sem endurecer, é amar sem se perder, é reconhecer a dor sem viver nela. A gente fala do feminismo, né, aquele feminismo que vem da alma da mulher, que é algo natural, e a gente consegue ver a diferença desse feminismo atual, militante, onde coloca a mulher numa posição de luta, de batalha o tempo inteiro, de competição. E essa mulher luta até contra as próprias mulheres. Ela luta sobre tudo. Isso não é uma energia feminina, gente. Isso não é uma energia que vem do sagrado. Então, o feminismo, ele encontra o sagrado feminino não como uma luta, mas como um despertar espiritual, que é isso que o sagrado feminino vem propor. Não como uma separação, mas como um reencontro, como uma conexão de vida.
Isso faz toda a diferença. Vocês concordam comigo? A diferença do feminismo enquanto militância e de um feminismo que vem de uma luta interior. É aquela luta para você se libertar desses padrões, dessas dores. Faz toda a diferença. E é isso que a gente precisa entender. O nosso lugar no mundo. Onde ele se encontra com a espiritualidade feminina, o resgate da deusa do corpo e da ciclicidade. Então, esse feminismo, ele se encontra com a espiritualidade feminina no momento em que a mulher reconhece seu corpo, seus ciclos e a sua essência sagrada. Quando a mulher volta para dentro, ela encontra esse feminismo, mas não é um feminismo militante, é o feminismo de honrar a mulher que ela é entrar numa luta individual com os padrões patriarcais e não mais uma luta com o masculino. É uma luta daquilo que ela foi programada para ser e precisa se libertar. Então, esse encontro acontece quando ela resgata a deusa dentro de si. Quem é a deusa dentro de cada mulher, gente, se não ela mesma? Aquela mulher intuitiva, criadora, cíclica e poderosa. Aquela mulher que foi silenciada por séculos. E essa mulher que foi silenciada e que traz essa ancestralidade precisa soltar a sua voz, precisa libertar o seu sentir. E assim ela transforma o mundo. Olha como isso é profundo. Então, é um retorno à sabedoria do útero, né, que honra os seus ciclos menstruais, a conexão com a terra, com o divino feminino. A partir daí, a mulher se conecta com ela mesma. Porque nós precisamos entender que nós somos filhas da terra. As pessoas se desconectaram tanto, tanto delas mesmas, que elas não entendem que elas são filhas da terra, que elas estão conectadas a tudo que tem dentro desse planeta. A terra alimenta essa mulher, alimenta as árvores, as plantas, os animais, alimenta os homens. E se não nos conectamos a esse sagrado, aos nossos ciclos, à terra, nós vamos morrendo por dentro. Nós somos uma extensão da terra. Só não ficamos fincadas como uma árvore, mas o nosso corpo físico vem da terra, gente. Tudo que tem no nosso corpo tem na terra, tem no planeta. Então, o feminismo ele deixa de ser uma luta externa e se torna cura interna e uma reconexão espiritual, quando a mulher entende isso. Falando agora como a ancestralidade nos guia na reconexão com a missão. Então, nós estamos falando de uma mulher que empreende com a alma, tá? Não esqueçam. Uma mulher que empreende com a alma, ela está conectada aos ciclos, ela está conectada à energia dela. Não há nada separado. Então, essa ancestralidade, ela nos guia na missão do porquê carregamos em nosso sangue as histórias, os sonhos, as dores de todas essas mulheres que vieram antes de nós. Muitas pessoas nem lembram dessa ancestralidade. Quem lembra aqui, gente, de agradecer aos nossos antepassados? Todos os dias nas minhas orações eu agradeço muito a todos os meus ancestrais, a todos que vieram antes de mim, que abriram o portal da vida para que eu pudesse estar aqui hoje. Honro cada ancestral que eu tive nessa vida, inclusive meus pais, a começar por eles, que não estão mais entre nós. Olha quanto isso é sagrado, a conexão com a nossa linhagem. A Helena está falando todos os dias, eu honro. A conexão com a nossa linhagem feminina. Cada mulher da nossa linhagem, gente, deixou pistas, forças e também feridas, tá? Que influenciam quem somos hoje. Engana quem acha que não está ligada à ancestralidade, à linhagem feminina materna, mais ainda do que a paterna, como eu já falei em outras aulas.
Aqui a Regiane está falando, eu também agradeço todos os dias os meus ancestrais. Nós devemos agradecer, porque eles estão conosco. Muitos dos nossos anjos da guarda, protetores, mentores, são os nossos ancestrais. Olha que lindo isso. Então nós precisamos honrar essa herança, né? E também curar, gente, aquilo que foi silenciado, abrir caminhos para viver aquilo que a gente precisa viver, honrando os nossos ancestrais. Reconectar com a ancestralidade, gente, é lembrar da nossa missão, que não se engane, não começa por nós, tá? Ela é uma continuidade de um legado, de uma linhagem toda. Quantas mulheres tentaram e não conseguiram quebrar o silêncio? E quando curamos, nos curamos. Quando a gente cura essa linhagem ancestral que a gente carrega, a gente não cura somente nós, gente. A gente cura todas que vieram antes de nós. Aqui a Flávia está falando. Sinto sempre a presença dos meus avós maternos. Que delícia, mana, estar acolhidas por essa energia tão linda. Porque eles nos auxiliam, não se enganem, eles nos auxiliam o tempo inteiro. Falando sobre o feminino silenciado nas linhagens maternas e como isso nos impede de prosperar. Gente, o feminino silenciado nas linhagens maternas, como eu sempre falo, carrega memórias de dor, rejeição, repressão, submissão, medo. Foram gerações de mulheres que não puderam falar, que não puderam criar, escolher, não tinha voz. Infelizmente, essas marcas, elas ficam registradas no campo energético da família. Ficam, não adianta, tá? Porque isso a constelação familiar explica muito. Quem é consteladora familiar aqui pode dar a sua contribuição. Não me formei como consteladora, mas entendo, conheço um pouco sobre a constelação, mesmo porque estudo muito a ancestralidade, né? Além do sagrado feminino, a constelação também é um processo de cura ancestral. E o quanto esse estudo da constelação fala sobre esses registros que ficam impregnados no nosso campo energético. Na verdade, no campo energético da família toda. Então, gente, quando esse silêncio não é curado, ele se repete em formas de autossabotagem, escassez, medo de se expor, ou culpa. Muitas vezes, ou você se culpa mesmo por prosperar. Então, muitas daquelas pessoas que têm medo de se expor vêm dessa ancestralidade que não pôde se expor. Ou daquela mulher que se expôs e teve castigo naquilo, ou morreu, ou sempre foi castigada por ter se colocado ali, colocado a sua voz no mundo. Então, muitas mulheres hoje têm medo de se expor, não conseguem entender por quê, têm tanto medo, e esse medo não é delas. Então, muitas vezes, prosperar também passa pela dor da voz daquelas que não puderam falar, que não tiveram direito a ter coisas boas. Então, precisa se libertar, né, e permitir que a mulher que você é hoje ocupe o lugar que as suas ancestrais sonharam tanto, mas não tiveram permissão. Olha como isso é profundo, gente. Há um estudo sobre o nosso campo de frequência, né? Nosso campo alinhado aos nossos ancestrais. O Sagrado Feminino trabalha muito a ancestralidade, porque é um processo de cura interior. Inclusive, essa ancestralidade que vem da linhagem materna, que para nós, dentro do Sagrado Feminino, é um estudo profundo, também é um estudo científico, né, do quanto nós vamos verdadeiramente nos conectar a essa linhagem materna através do ventre da nossa mãe, da nossa avó, quando a nossa mãe foi gestada, e o quanto é passado para todas as gerações. Então, por que curar a mãe, a avó e a bisavó é libertar a mulher que somos hoje? Então, quando a gente fala de ancestralidade,
Nós entendemos como isso é algo que vai passando de geração para geração. E quando chega numa mulher determinada a se curar, como vocês que estão aqui, mulheres medicinas, é desta forma que vocês vão quebrar esses padrões. Então, gente, curar a mãe, curar a avó, a bisavó, é libertar a mulher que somos hoje, tá? Porque carregamos em nosso corpo, não adianta. Carregamos na nossa alma os padrões emocionais da nossa linhagem feminina. Também carregamos da linhagem paterna. Eu tenho medo de me expor, acredito que por isso estou no caos. É, Célia. O caos é uma oportunidade para você se libertar dessas dores que podem não ser suas, tá? Para que você venha manifestar a sua verdadeira essência. Não esqueça disso, viu, mana? Então a gente precisa entender que as dores não resolvidas delas, né, muitas vezes como abandono, humilhação, medo de escassez, se repetem na nossa vida, gente, até alguém decidir olhar, acolher e transformar. Então, olha como isso é profundo. E quando nós buscamos essa conexão com o sagrado feminino, nós já estamos buscando essa cura. A nossa alma está procurando essa cura. Então, quando a gente cura essas raízes, liberamos, gente, o fluxo do amor. Olha que lindo isso. O fluxo do poder, da prosperidade que antes estava bloqueada por todas essas gerações. É como abrir um portal. Aquele portal, o que foi um dia foi prisão. Aquilo que um dia foi prisão para essa ancestralidade, que pode se tornar liberdade para as mulheres hoje em dia. Pode se tornar liberdade. Então, é honrar, olhar, quebrar esses padrões e entender que vivemos padrões, que nem a Célia falou aqui, eu tenho medo de me expor. Olha um pouco para a sua ancestralidade. Como foi a tua mãe? Como foi a tua avó? Se você tem alguém da família que tem mais, sei lá, de repente tem informações para dar, por que não investigar a nossa ancestralidade para entender os padrões que nós estamos seguindo? Que são muitos, pode procurar. Curar mãe, gente, curar a linhagem feminina é libertar a mulher que somos hoje. Porque se a gente não cura essa linhagem feminina, nós não conseguimos vivenciar, expressar quem somos de verdade. Porque a nossa linhagem feminina está ligada ao nosso feminino sagrado. A mãe está ligada ao nosso feminino sagrado. Não tem como transformar, curar o nosso feminino ferido sem curar a nossa mãe, tá? Eu quero trazer agora um exercício guiado para encerrar esse encontro incrível que nós tivemos hoje. Espero que vocês tenham entendido mais profundamente o que é empreender com a alma, o que é empreender com a filosofia do sagrado feminino, o que é estar realmente, verdadeiramente conectada à tua missão de vida. E eu quero trazer aqui uma visualização da linha do tempo, para a gente honrar aqueles que vieram antes de nós. Quem topa fazer? Meninas aqui do Zoom. Célia está comigo. Cíntia, está tão gostoso o aprendizado. Que bênção, mana. É muito gratificante para mim. Gratidão, eu quero, sim. Muito gratificante para mim ter vocês aqui. Porque a cada vez que eu levo a mensagem para vocês, eu sou a primeira a ouvir, né? Então, eu estou levando a mensagem porque eu estou precisando de cura, como todas nós aqui. Porque toda vez que eu abro a minha boca para falar, eu sou a primeira a ouvir. Então, todo o tema escolhido aqui, a maioria vem da minha intuição, vem de um chamado. Boa noite, Deusa, chegando agora. Aira, querida, chegou bem na hora da conexão que nós vamos fazer com a linhagem do tempo. Então, quando nós estamos na frente de um trabalho com o sagrado feminino, um trabalho de cura, seja ele qual for, numa terapia, quando nós abrimos a boca para levar o conhecimento a alguém,
Primeiro que nós somos o tempo inteiro intuídas, né? E esse aprendizado é muito para nós. Estava atendendo individual do Sagrado Feminino. Ai, Aira, aluna do Sagrado Feminino, uma guardiã maravilhosa. Michele também, vi que está aqui. As lindas guardiãs levando essa cura, essa transformação. Tantas mulheres precisando desse despertar. Tantas mulheres. Gratidão pelo servir de cada mulher aqui, que possa levar um pouco dessa cura, não somente as guardiãs que fazem trabalhos lindos, mas também as manas que podem levar essa cura, essa transformação para suas amigas, para a família, para as filhas, trabalhar a vida delas. Isso é muito sagrado. Meninas, vamos fazer uma visualização de conexão com a ancestralidade, com a linha do tempo. Vamos lá? É lindo o seu trabalho, a Célia está falando. Mana, você é incrível. Estou esperando você começar os seus trabalhos. A Célia também é guardiã, está terminando a formação dela, guardiã do cacau, do Sagrado Feminino, e eu sei que ela tem muito para oferecer para o mundo. Todas nós temos. Fiquei meio chorona, mas estou bem. Muito por transformar em mim ainda e ajudar outras. É muito gratificante quando nós nos colocamos a serviço de auxiliar. Como eu falei, muitas mulheres sentem um chamado para ser guardiãs, para trabalhar com cura, outras sentem um chamado para trabalhar com essa cura interior, e é perfeito, está tudo certo. Mas o quanto cada mulher curada pode curar o seu mundo, isso é muito sagrado, né? Vamos lá, meninas. Gente, o material hoje está incrível. Vocês vão amar esse material de hoje. Gente, eu sempre faço com todo amor, eu sempre entrego, mas alguns assuntos, não sei, mexe comigo de uma forma que eu fiz esse material e eu tenho certeza que vai auxiliar muitas mulheres, mulheres que estão desconectadas, mulheres que estão precisando fazer ali esse exercício para clarear a mente. Daqui a pouco eu vou liberar a senha, tá? Para clarear a mente, mulheres que estão precisando de um caminho, de uma luz. Então, eu tenho certeza que esse material vai ajudar muito, tá bom? Antes de falar do material, vamos fazer uma conexão, uma visualização para entrar na linha do tempo feminina, ok? Vamos lá, então, meninas, vamos trazer a meditação consciente, que é a respiração. Ao respirar, nós trazemos a nossa presença para o aqui e agora, e nós só conseguimos nos curar, nós só conseguimos transformar a nossa vida no aqui e agora, porque o futuro ele é construído no aqui e agora. Nunca esqueça disso. Em qualquer momento da vida de vocês, que vocês estiverem confusas, desesperadas, respirem, respirem. Traga a presença para o aqui e agora, porque nesse momento você sai da mente e a tua consciência espiritual toma conta. Então vamos respirar o sopro da vida. 3 respirações profundas e conscientes, com os olhos fechados. Vamos lá, meninas, vamos se conectar com o útero, com o coração. 3 respirações conscientes. Trazendo a presença para o aqui e agora. Observar o movimento do seu abdômen ao respirar. Se conectar à energia do coração, do útero. Se conectando, prestando atenção na minha voz e respirando consciente. E agora imaginem que bem distante de você começa a se formar uma linha de luz dourada. Essa linha atravessa o tempo. E nela começa a surgir rostos de mulheres que vieram antes de você. Respire profundamente
E solta o ar, relaxando todo o seu corpo. Agora, de olhos fechados e conectado ao seu coração, visualize a sua mãe. Sinta a sua presença. Perceba a sua energia. Agradeça a vida que passou por ela até você. Atrás dela, visualize a sua avó. Talvez você a conheça, talvez não. Veja essa mulher que viveu os seus próprios desafios, seus próprios silêncios, e honre a força dessa mulher. Atrás da sua avó, visualize a sua bisavó. E atrás dela, outra e outras mulheres. Uma linha de mulheres que atravessaram guerras, opressões, amores, perdas, partos, silêncios e sonhos. Todas elas estão agora reunidas em você. Respire profundamente e solta. Mantendo seus olhos fechados agora, visualize que de útero em útero, uma luz vermelha dourada vai sendo passada da bisavó para a avó, da avó para sua mãe e da sua mãe para você. Essa luz é a força da sua linhagem feminina, tão sagrada linhagem feminina. Ela carrega dons, memórias, intuições, sabedorias antigas. Sinta essa luz chegando ao seu ventre agora. Respire profundamente e receba. Repita mentalmente: eu sou o fruto das que vieram antes. Eu honro as suas dores. Eu recebo a sua força. E eu liberto o que não me pertence mais. Respira profundamente e solta na intenção de libertar. Liberta o que não precisa mais estar com você. Respira profundamente, com os olhos fechados e conexão ao teu coração agora. Imagine você, a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, de mãos dadas, unidas por um lindo laço de luz, olhando umas para as outras com amor, respeito e honra. Sinta verdadeiramente essa conexão. Sinta-se parte dessa linhagem. Sinta-se livre. Respira profundamente e consciente mais uma vez.
Respirando consciente, vai se sentindo conectada ao momento presente, vai voltando ao aqui e agora, movimentando suavemente o teu corpo. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual força você recebeu da sua linhagem hoje? Qual padrão você escolhe agora libertar a partir deste momento? O que você escolhe receber da sua linhagem hoje? E o que você escolhe libertar a partir de agora? Coloque aqui nos comentários como um decreto de cura. Um decreto onde vocês decidem verdadeiramente o que vocês escolhem receber da linhagem e o que vocês escolhem libertar de padrões ancestrais que vocês percebem que estão repetindo. Meninas, olha como isso é transformador, como isso é sagrado, como isso pode trazer uma cura na vida de vocês. Coloquem aqui nos comentários. Eu recebo a força de cada uma e liberto a escassez. Maravilhoso, mana. A força dessas mulheres que vieram antes de nós. Como isso é sagrado, né? Quem mais conseguiu fazer o exercício, coloca aqui. O que vocês estão recebendo, permitindo receber da ancestralidade de vocês e o que vocês, a partir de agora, liberta esses padrões ancestrais. Eu escolho receber os dons do conhecimento, escolho libertar a escassez e o sofrimento. A Josi está falando aqui pelo Zoom. Que lindo, chorei muito. Recebo a alegria e a liberdade, libero as dores e a opressão. A Michele está falando. A Flávia fala, eu decido viver a plenitude do feminino e liberto a privação. A Célia falou aqui, bocejei muito, escolho libertar medo e recebo a coragem e a segurança. A Marci fala que eu libero o sentimento de rejeição e me sinto pertencente. O quanto isso é importante, nos sentir pertencente. Nós pertencemos a essa linhagem de mulheres e devemos honrá-las e nos conectar a essa força ancestral nas orações, viver. A gente vive tão adormecido como se não existisse essa linhagem de mulheres na nossa vida. Então, que a gente possa nos conectar a essas mulheres que vieram antes de nós, a trazer ela para o nosso campo de frequência, a trazer cada mulher, cada força para nos auxiliar aqui. Auxiliar no quê? Para quebrar esses padrões que não são nossos, mas que somos escolhidas. E isso é muito sagrado. Meninas, vocês gostaram do exercício de hoje? Trouxe com muito amor para que vocês pudessem sentir, porque o meu objetivo é fazer vocês sentirem na alma. Assim como eu não sei se vocês percebem quando eu falo, eu sinto na minha alma essa conexão forte com a minha linhagem, e é o que eu quero passar para vocês aqui. Para dizer, vocês não estão sozinhas. Nunca estarão sozinhas. Cada mulher da linhagem de vocês vive em vocês. Eu recebo a força espiritual e libero a necessidade de ser a salvadora, a guerreira. Rejane, faça isso para ontem. Amei, vou fazer sempre que possível. Chorei para caramba. Recebo prosperidade plena e liberto a escassez e o abandono. Perfeito. O começo da cura está no reconhecimento da doença. Então, se você sente rejeição,
e precisa libertar a escassez, é o começo da sua cura. A partir do momento que você reconhece o que você precisa curar, você está no caminho dessa libertação. E dessa forma nós vamos transformando as futuras gerações. Mulheres medicinas, curandeiras que cada uma é aqui. Me emociono demais por fazer parte dessa egrégora linda, com muita honra. Como sempre, um momento ímpar de cura e muito amor. Flávia, compartilho de tudo que você está falando, porque para mim é um momento muito sagrado estar aqui com vocês, nesse círculo poderoso de mulheres incríveis e com a energia de cada uma aqui fortalecendo o nosso campo. Eu sempre falo isso no sagrado, a Pri pode confirmar, porque ela foi em muitos sagrados que eu promovo. Gabi também, aqui presente, a Célia estava no outro. Nós somos como árvores. As árvores, elas têm um sistema de nutrição. Quando uma árvore está faltando, está doente, com falta de energia, as outras árvores enviam por baixo do solo energia para sustentar e alimentar aquela árvore, para que ela volte a florescer, para que ela volte a ter vida. Isso é científico, tá? Não sou eu que estou falando. Da mesma forma, um círculo de mulheres se comportam. Num círculo de mulheres, pode ser virtual como esse, presencial, nós mulheres vamos sustentando o campo uma das outras. Tá? Olha que sagrado, todas as mulheres aqui presentes fazem parte dessa força que nós vamos construindo aqui a cada egrégora, a cada encontro. Como sempre, um momento ímpar, as rodas são curadoras, são incríveis. Agradeço demais a presença, o amor, o acolhimento de cada mulher, a energia de cada mulher nesse círculo de hoje. E nos vemos semana que vem, combinado? A minha gratidão eterna a todas. Gratidão, meninas. Boa noite.